Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno da disciplina de arte e nós, nesta aula da segunda série da disciplina de arte do componente curricular de arte, nós vamos falar sobre teatro moderno brasileiro, né? E quais são os objetivos da nossa aula? Vamos analisar o contexto histórico para a gente compreender o que estava acontecendo no Brasil no momento que esse tipo de teatro começou a ser desenvolvido. Compreender as razões pelas quais o teatro acabou sendo censurado por um período da história brasileira. Então houve censura, houve espetáculos teatrais que não puderam acontecer por conta de uma censura. Conhecer as características das obras de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, que é uma figura muito importante para o teatro, para a área cênica na história brasileira, certo? Mas antes de a gente começar com o conteúdo de fato, vem cá comigo. Vamos fazer umas perguntinhas para estimular o nosso conhecimento prévio, o que você já viu sobre determinado assunto, né? Você sabia que nosso país teve um período ditatorial além do período militar de 64? A gente muito estuda, né, nas disciplinas de história sobre o período militar de 1964, mas a gente já passou por questões ditatoriais antes. Sabia disso? Você já ouviu falar no Estado Novo? Na Semana de Arte Moderna, já ouviu falar? Então, a partir dessas perguntinhas, a gente começa a nossa aula de hoje, né? Então, contexto histórico. O que está acontecendo em nível global, no planeta inteiro? O que está acontecendo? A gente tem a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, acontecendo no epicentro da Europa, né? Mas englobava questões políticas do mundo inteiro. Todo mundo foi afetado. Foram 4 anos de muito terror, de muita morte, de muitas crises econômicas. A gente tem no Brasil a modernização e a industrialização acontecendo. Então, muitas indústrias surgindo, modernizando, vendo a parte elétrica, carros, estradas, acontecendo no início do século passado. E a gente tem na questão artística as vanguardas europeias. Então vamos passar aqui, vamos voltar que eu passei demais. Então assim, na questão artística, os artistas brasileiros, aqui diz o texto, né, em sua maioria pertenciam a classes sociais privilegiadas, que os permitiram entrar em contato com uma arte produzida na Europa, o que influenciou seus pensamentos. Então aqui tem uma fotografia de alguns dos artistas que fizeram culminar a Semana da Arte Moderna de 1922. Então, resumindo, esses artistas eles eram de classes sociais mais abastadas. Então, eles tinham um poder aquisitivo, eles tinham mais dinheiro. E por ter mais dinheiro, ter mais influência, eles conseguiam viajar para outros locais do planeta, tá? E paralelo à guerra que estava acontecendo na Europa, você tem alguns artistas na Europa que começam a produzir obras de arte diferentes de tudo que já tinha sido visto até então, tá? São as chamadas vanguardas europeias. Obras de arte que quebram com todo tipo de técnica, com todo tipo de tema. E os artistas brasileiros que foram lá na Europa beberam desta fonte, beberam dessa inspiração e trouxeram para o Brasil alguns preceitos, alguns conceitos e tentaram implantar no Brasil algo que tivesse um pouco de questões técnicas europeias, mas que tivesse uma identidade tupiniquim, que tivesse uma identidade brasileira. Então a gente tem a culminância da Semana da Arte Moderna. Então aconteceu em 1922, uma data simbólica do centenário da independência brasileira. E você tem, então, uma semana, que na verdade não aconteceu uma semana, aconteceu menos, foi menos de uma semana, mas ela se chama assim, na qual teve música, poesia, literatura, pintura, escultura, tudo com essa fonte europeia moderna, mas com preceitos brasileiros e temáticas brasileiras. Essa Semana de Arte Moderna não foi bem vista, foi extremamente criticada, até mesmo pelo Monteiro Lobato, né? Esse famoso literário brasileiro. Enfim, não foi bem aceita e ela acabou terminando um pouco antes. Mas ela foi importantíssima porque ela abriu caminhos para outros tipos de arte no Brasil, certo? Então assim, antes de continuar, vamos fazer aqui um pequeno exercíciozinho e a gente já dá continuidade ao conteúdo. Venha cá comigo. Quais eram os acontecimentos históricos, culturais que estavam rolando ali no mundo no início, na primeira metade do século XX? Responda lá, já voltamos.
Meus queridos, bom, se vocês prestaram atenção no que eu falei e com base no que vocês já conhecem da disciplina do componente curricular de História, você sabe o que estava acontecendo na primeira metade do século XX a nível global. São os grandes conflitos bélicos, Primeira Guerra Mundial, na primeira década, e depois lá na década de 40 tem a segunda. Você tem conflitos bélicos políticos, a gente também tem a gripe espanhola rolando, e a gente também na questão artística tem as vanguardas europeias e os artistas brasileiros bebendo dessa fonte, tentando criar uma arte genuinamente brasileira, com preceitos europeus, culminando na Semana de Arte Moderna, beleza? Seguindo aqui, vamos lá. Enfim, muito se fez na literatura, na música e nas artes plásticas, mas o teatro acabou não tendo muitas oportunidades de evolução e mudança. Então, a Semana de Arte Moderna, ela privilegiou algumas técnicas e algumas linguagens artísticas, como está citado aqui no texto. Porém, o teatro não teve não foi dada a devida importância para essa linguagem artística. Então, a parte cênica ficou devendo, tá? E ela também não teve a oportunidade de tentar começar. Por quê? Porque em um determinado momento da história brasileira, surge esse cara aqui, Getúlio Vargas, e a gente dá continuidade ao texto. Isso se deve muito por conta da Revolução de 1930, com o golpe militar que ascendeu ao poder de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele ascende ao poder por meio de um golpe militar, e aí que o teatro começa a ficar ainda mais deixado de lado. Tá? Então vamos passar aqui rapidinho. Tá? Então o governo Vargas durou até 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e no período de 37 a 45 ficou conhecido como Estado Novo. Então o Estado Novo, que é esse período de 37 a 45 na história do Brasil, ele tem muitos preceitos autoritários, ditatoriais. Você não tem voto, você não tem liberdade de expressão. Então, características autoritárias e ditatoriais, controlando os meios de comunicação e censurando diversas representações de arte. Então a arte, a parte jornalística, ela tinha um controle do Estado para que não criticasse as coisas que eram feitas pelo Estado, entende? Então a arte, a liberdade de expressão, ela é muito atacada em regimes que têm esse tipo de atuação, que é a ditatorial, é uma ditadura, não deixa de ser uma ditadura. E aqui do lado eu coloco uma ilustração que ela foi inspirada em preceitos fascistas italianos. Então você tem Getúlio Vargas acenando para as crianças, mostrando um futuro perfeito e ele todo soberano e pai de todos os cidadãos, né? Então tem todo esse imaginário em volta do que estava rolando, certo? Então somente no fim do Estado Novo, com o fim desse período ditatorial, com o suicídio de Getúlio Vargas, a gente tem uma maior abertura para a questão artística. E como o foco aqui é de teatro, falaremos então de teatro. Então o teatro consegue se despertar, né, se desgarrar das amarras da censura, dando início a um período que conhecemos como teatro moderno brasileiro. Então o teatro brasileiro começa a dar os seus primeiros passos em uma questão de profissionalização. O ator e a atriz visto como profissionais e não somente pessoas responsáveis por entretenimento. Então são cidadãos que fazem arte, mas a arte não é só para entretenimento. Eles têm contas a pagar, eles têm mercado para fazer, eles têm aluguel para pagar. Então são seres humanos profissionais, a profissionalização do teatro, né? Então, seguimos lá. Então a gente tem a figura importantíssima desse sujeito chamado Nelson Rodrigues, que ele é considerado um dos maiores dramaturgos e estudiosos de teatro do Brasil, né? Então, pernambucano, residente no Rio de Janeiro, durante a ditadura do Estado Novo, trabalhou como jornalista para poder pagar seus boletos, né? Como forma de sustento, porém é no teatro, no fim da era Vargas, que obtém sucesso e se consagra como um dos maiores dramaturgos da história do nosso país. Suas peças giram em torno de temas que abrangem geralmente o cotidiano burguês da classe média do Rio de Janeiro, falando sobre traição, sexualidade, preconceito, sempre expondo e desmascarando seus personagens. Enfim, as peças que Nelson Rodrigues então propôs giram muito em torno de questões populares. Então é o cotidiano das pessoas, em específico o cotidiano burguês, de uma classe social mais abastada, só que como uma forma crítica, como uma forma pitoresca, uma forma burlesca, né? Então tirando um pouco mais de sarro, né, disso. A parte da sexualidade também é muito bem vista, muito vista nos espetáculos teatrais de Nelson Rodrigues. E os seus textos, né, que deram origem a esses espetáculos, deram origem na época também a diversas novelas, a diversos filmes baseados nos seus textos teatrais, nos seus textos cênicos.
Tá? Então, como principais obras nós temos A Mulher Sem Pecado, de 1941, Vestido de Noiva, de 1943, A Falecida, de 1945, Senhora dos Afogados, de 1947. Então, antes de continuar, você percebe que, mas professor, você disse que só no final do Estado Novo ele tem sucesso e tal, mas ele escreveu em 1941, antes do Estado Novo. Sim, é só a partir do fim do Estado Novo. Mas isso não quer dizer que a partir do momento que acabou o Estado Novo, Nelson Rodrigues despertou para o teatro. Não, ele já tinha dentro de si esse apego à parte cênica e ele já escrevia textos. Mas é a partir do fim do Estado Novo que ele tem a abertura e a possibilidade de espalhar e ter mais liberdade de criação, ok? Então, Senhora dos Afogados, em 1947, Núpcias de Fogo, em 1948, Perdoa-me por Me Traíres, em 57, Os Sete Gatinhos, em 58 e Bonitinha Mais Ordinária, em 1962. Ele tem diversas outras peças, mas aqui estão elencadas as principais, certo? Então, nós vamos aqui para o nosso último exercíciozinho. Qual foi a influência do governo Vargas para a arte brasileira? Já voltamos.
Meus queridos, voltando aqui. Então, qual é a influência do governo Vargas para as artes? Bom, como vocês puderam perceber, Vargas ele teve, de certa forma, um controle nas produções artísticas que aconteciam no Brasil na primeira metade do século XX. Portanto, a arte sofreu por censura. O que era permitido neste período eram espetáculos teatrais, músicas, artes plásticas que não criticassem o governo e suas atitudes, ok? Então ele influenciou negativamente a arte nesse período. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos. Nós analisamos o contexto histórico do Brasil e do mundo na primeira metade do século XX. Então você tem questões geopolíticas acontecendo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe espanhola. Você tem a arte na Europa efervescendo por conta desses acontecimentos, artistas criando diversas técnicas e diversas temáticas. Você tem os artistas brasileiros bebendo dessa fonte europeia e buscando trazer para o Brasil algo com essa inspiração, culminando na Semana de Arte de 22. Tá? Compreendemos razões pelas quais o teatro acabou sendo censurado por um período na história brasileira. Então o teatro, infelizmente, ali na Semana de 22 não teve dada a devida importância, não tinha a profissionalização do teatro. E, infelizmente, em 1930 ocorre o golpe militar e o Getúlio Vargas assume o poder. E, infelizmente, para a arte, no caso, né, infelizmente, sofre censura e o teatro não consegue avançar, ok? E conhecemos as características das obras de Nelson Rodrigues, basicamente falando que foi um grande dramaturgo, foi importante para dar os primeiros passos para a modernização do teatro brasileiro. Beleza? Então espero que tenham gostado dessa aula, da mesma forma que eu adorei fazer ela. Nos vemos numa próxima. Tchau!